Então, estando composto o egrégio plenário, a graça de Deus, declaro aberto a sessão. Cumprimento aos eminentes pares do outro procurador, advogado presente, Dr. Samir, que foi membro desta corte, as partes, também os nossos servidores. Meus cumprimentos e excelente sexta-feira para todos. Submeto à aprovação a ata de 8.217, qual declaro aprovado em razão da ausência de manifestação para alguma retificação. Há um pedido de sustentação oral, um pedido de preferência, o advogado disse que teve que sair. Nós vamos colocar uns na frente e ver se ele aparece. Se não aparecer, nós vamos julgar sem a sustentação. O 2 da pauta é agravo regimental em pedido de providência e realização de auditoria extraordinária nos registros contábeis do Partido da República, PR Mato Grosso. Agravante, Partido da República, Dr. Lídio Modesto é o relator, com a palavra. Trata-se de agravo regimental interposto pelo PR de Mato Grosso, nestes autos de pedido de providências formulado pelo Ministério Público Eleitoral por intermédio do outro Procurador Regional Eleitoral, pretendendo a reconsideração da liminar deferida nos autos ou, em caso de manutenção da medida, que seja submetido ao julgamento do presente recurso ao órgão colegiado na primeira sessão que se seguir. O Ministério Público Eleitoral, com apoio no artigo 36 da Lei 9.096 de 95, requeriu a realização de auditoria extraordinária nas finanças e registros contábeis do Diretório Regional do PR de Mato Grosso, pertinentes ao exercício financeiro de 2014, objetivando a apuração de possível prática de atos de abuso de poder e de financiamento de campanha com recursos de origem vedada, conhecida como dízimo partidário. Por meio da decisão liminar, este relator acatou os pedidos ministeriais e determinou, dentre outras medidas, a suspensão do convênio de débito automático, número 42.756, a quebra de sigilo bancário da conta corrente, número 25138, dígito 9, da agência 0046, dígito 9, e de outras contas bancárias possivelmente existentes, bem como a penhora ou bloqueio dos recursos oriundos de crédito do convênio durante o período de 1º de janeiro de 2014 a 2 de 10 de 2014. O Banco do Brasil prestou informações relatando a suspensão do convênio em questão, a penhora da quantia de R$ 236.163 e forneceu extratos bancários. Requereu dilação do prazo de 45 dias para complementar as informações prestadas. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido de prorrogação do prazo, requereu a expedição de extratos bancários e a penhora de valores aplicados no BB, CDI, DI na quantia de R$ 570 mil. O PR peticionou, interpondo agravo regimental, requerendo a revogação da decisão liminar de folhas ou a liberação de 50% do valor bloqueado, a fim de possibilitar o funcionamento das atividades mínimas do partido, eis que recebeu comunicação do Banco do Brasil dando conta do bloqueio de recursos privados e de movimentação do fundo partidário no montante de R$ 862.942,21, mais R$ 861.376,44 e R$ 7.500, tudo isso constante dos autos. Salientou que, após o término das eleições e diante da impossibilidade de se contrair despesas de campanha, ocorreu a perda do objeto da pretensão liminar, uma vez que o objetivo da constrição era o de evitar o financiamento de campanha com recursos de origem vedada. Salientou ainda a inexistência do fumus boni iuris, posto que não deveria norma autorizadora da constrição judicial,
nem a aplicação de sanção em sede de auditoria extraordinária diante da ausência de previsão legal, registrou que apenas por ocasião do julgamento da prestação de contas anual relativa ao presente exercício é que poderá haver eventual declaração de irregularidade e aplicação da pena correspondente, sob o risco de haver dupla penalização do PR, tanto na auditoria como na prestação de contas. Caso não seja o entendimento do tribunal, afirmou que a única sanção aplicável é a prevista no artigo 36 da Lei dos Partidos Políticos, ou seja, a suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário. Sustentou que o bloqueio dos valores disponíveis nas 3 contas bancárias mantidas pelo PR inviabilizou seu funcionamento, o que teria acarretado a demissão de todos os funcionários do partido, juntando demonstrativo de cálculos e verbas trabalhistas rescisórias. O procurador eleitoral manifestou-se ponderando que, pela imediata expedição de ordem de liberação dos valores possivelmente bloqueados na conta corrente número 25147X e pela manutenção do bloqueio do valor de R$ 236.163 na conta 35280. B. Pela requisição do Banco do Brasil de informações sobre os valores efetivamente bloqueados, a apresentação de explicações sobre documentos de folhas e de esclarecimentos sobre o desbloqueio de quantia por ele informada, assim como do fornecimento dos extratos bancários da conta de campanha e também da conta corrente 25.138/9 dos meses de outubro e novembro, e requeriu o cumprimento de demais diligências. É o relatório, senhor presidente. Concedo a palavra ao eminente procurador. Senhor presidente, como se trata de agravo regimental e o Ministério Público figura como autor, eu deixo de me manifestar oralmente. Então, a palavra ao doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Não assiste razão ao PR de Mato Grosso quando alega que, após o término das eleições e diante da impossibilidade de se contrair despesas de campanha, ocorreu a perda do objeto da pretensão liminar, uma vez que o objetivo da Constituição era o de evitar o financiamento de campanha com recursos de origem vedada. Como bem asseverou o procurador eleitoral, não obstante a impossibilidade da realização de novos gastos de campanha, a legislação autoriza os candidatos e partidos políticos a arrecadarem recursos para procederem à quitação de despesas não pagas até o dia das eleições, consoante dicção do artigo 30, parágrafo 1º da Resolução 23.406 do TSE. Obviamente, de posse dos recursos financeiros bloqueados, o PR poderia realizar a transferência de valores para partidos e ou candidatos que ainda não tivessem quitado suas dívidas de campanha. Não há dúvidas de que somente o bloqueio dos valores discutidos nesses autos poderá evitar tal prática. Também não assiste razão ao requerido quanto à alegação da inexistência do fumo boni iuris, posto que não haveria norma autorizadora da Constituição Judicial, nem aplicação de sanção em sede de auditoria extraordinária diante da ausência de previsão legal. De fato, é muito cômodo para o requerido fazer a alegação acima, já que está pleiteando em benefício próprio. Todavia, esta justiça especializada não pode coadunar com tal artimanha, haja vista que a prática do dízimo partidário representa grave violação do princípio da igualdade da disputa eleitoral, como bem salientado pelo senhor ministro Marco Aurélio na resolução 22025, em consulta número 1135, em sessão de 14/6/2005, a saber, tratando do mesmo assunto. Mais do que isso, afigura-se latente o abuso do poder de autoridade. A razão é muito simples. Ou bem o pretendente ao cargo de confiança, ou a função comissionada concorda em se filiar e contribuir, ou acaba não logrando a ocupação do cargo ou desenvolvimento da função, a fonte da subsistência referida. Perpetrado o abuso de autoridade, desviando-se sob o ângulo da finalidade de dinheiro público, segue-se a existência de parâmetros a evidenciar outra forma de abuso, que é a do poder econômico, situando-se partidos políticos em patamares diferentes. Deixo de ler o restante da consulta. De Sarte foi o próprio requerido quem deu aso à necessidade de bloqueio dos valores por ele arrecadados irregularmente, mesmo após este tribunal ter desaprovado suas contas de campanha relativas aos exercícios de 2007 e 2008 nos processos, conforme os números constam neste voto disponível aos eminentes pares. Trata-se, na verdade, de reiteração de prática ilícita que exige desta justiça medidas no sentido de evitar que os recursos arrecadados de modo irregular sejam utilizados em flagrante desrespeito aos princípios da igualdade, da disputa e da lisura do pleito eleitoral. Tem que corrigir esse flagrante. Ademais, é despiciendo dizer que os princípios são superiores às regras, às normas escritas, eis que aqueles são as colunas de um ordenamento jurídico. Os administradores do PR tinham conhecimento da irregularidade do dízimo partidário, mas mesmo assim continuaram a prática, assumindo o risco de, se os atos fossem descobertos, terem os valores irregularmente arrecadados bloqueados por essa justiça.
Dos 3 principais personagens desse processo, o Ministério Público Eleitoral, o PR de Mato Grosso e a Justiça Eleitoral, não há dúvidas de que o responsável pelos atos que levaram ao bloqueio dos valores acima citados são os dirigentes do PR. Só está havendo bloqueio de recursos financeiros porque a administração partidária resolveu insistir na prática de atos que sabia antecipadamente serem irregulares. Os dirigentes acima continuaram arrecadando milhões de reais de modo irregular, pouco se importando com a quebra do princípio da igualdade da disputa eleitoral e com os demais partidos políticos e candidatos que não tinham à sua disposição a máquina do Estado para fazer dinheiro. É certo que o artigo 36 da Lei dos Partidos Políticos prevê a penalidade de suspensão do fundo partidário, quando o partido recebe recursos de origem vedada, conforme a transcrição abaixo. Entretanto, tal sanção não pode ser vista como a única a que estaria submetido o PR, como pretende o requerido, sob pena de privilegiarmos e de incentivarmos a prática de ilícitos e de transformarmos essa justiça em mera chanceladora de ilícitos, sob a desculpa da inexistência de norma autorizadora da Constituição Judicial. E o artigo 36 diz: constatada a violação de normas legais estatutárias, ficará o partido sujeito às seguintes sanções. Eu vou para o item 2. No caso de recebimento de recursos mencionados no artigo 31, fica suspensa a participação no fundo partidário por 1 ano. Resta evidente, prosseguindo, que os dirigentes partidários sabiam que a prática era proibida e, mesmo assim, resolveram continuar com ela, apostando que, ao final, apenas os recursos do fundo partidário seriam suspensos. Contudo, essa justiça especializada não pode compactuar com esse odioso proceder, não sendo possível aceitar tal situação. A simples suspensão dos recursos do fundo partidário por tudo que foi praticado pelo PR soa como um incentivo à continuidade da prática irregular, gerando uma sensação de impunidade e de desrespeito aos demais partidos políticos que não se utilizam de tal irregularidade. De igual modo, não merece guarida a afirmação de que o bloqueio efetuado teria acarretado o encerramento das atividades partidárias do diretório em virtude da ausência dos recursos disponíveis para saldar as dívidas, uma vez que o extrato da conta corrente de campanha trazido pelo requerido, comprova o bloqueio de R$ 236.163 confirmado pelo banco. Em outras palavras, sendo recursos de campanha, seu objetivo era de pagar dívidas oriundas da atividade política eleitoral, não sendo crível que o bloqueio desses valores tinha prejudicado o funcionamento do diretório. Logo, as limitações financeiras impostas ao PR pelo bloqueio dos valores em discussão são apenas a adequação à realidade partidária, porque a agremiação sob enfoque fez questão de não querer viver, conforme inclusive destacado pelo procurador eleitoral. O outro procurador destacou ainda a possibilidade de a agremiação buscar recursos junto ao Diretório Nacional para saldar seus débitos. E disse: o bloqueio judicial efetuado no dia 8/10, no valor de R$ 145.906,39 foi liberado sem qualquer autorização judicial. No dia seguinte, doravante, o requerido continuou a pagar seus débitos normalmente. A bem da verdade, o grande problema do Partido da República é que, com a suspensão do convênio, a fonte ilícita de recursos secou. Logo, não há como manter a estrutura até então existente. Ao que parece, o que pretende o requerido é utilizar de recursos de campanha arrecadados, ou parte deles, para quitar débitos do partido relativos às atividades político-partidárias e não às de campanha. Esse é o quadro. Evidente que a alegação de que a inviabilidade de funcionamento do partido e a suposta demissão de funcionários não passa de um teatro mal produzido para induzir a erro esse juízo e assim lograr a liberação de valores constritos. Ademais, não se olvide que, ainda que o Diretório Regional do Partido da República esteja integralmente desprovido de recursos financeiros, é lícito acionar o Diretório Nacional do Partido para saldar os seus débitos relativos às despesas essenciais à manutenção ou ao funcionamento burocrático do Grêmio. Deixo de ler o restante. Ademais, e prossigo, como a desaprovação das contas anuais relativas ao exercício de 2007 e de 2008 não foram suficientes para desencorajar os dirigentes do PR a deixarem de exigir o dízimo partidário, espera-se que o bloqueio de recursos e as demais medidas determinadas tenham efeito didático de ensinar que o delito não compensa, passando o requerido a respeitar os princípios da igualdade da disputa e da lisura do pleito eleitoral. Por outro lado, merece guarida as alegações do requerido quanto ao saldo de R$ 702,78 da conta corrente 25147, dígito X, destinada à movimentação de recursos oriundos do fundo partidário, razão pela qual determina o seu desbloqueio. Com essas considerações, nego o provimento ao agravo regimental ora apreciado, indeferindo o pedido do PR para revogar a decisão liminar, mantendo por conseguinte o bloqueio e as demais medidas ali determinadas. Indefiro também o pedido alternativo para a liberação de 50% dos valores bloqueados. Como o presente voto restringe-se aos temas tratados na decisão agravada,
deixo para analisar as proposições ministeriais de folhas 314/319 após este julgamento. É como voto, senhor presidente. Zete. Embargadora Maria Helena. Acompanho, eminente relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho, eminente relator. Doutor Agamenon. Acompanho o relator. Proclama o resultado do tribunal por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto do doutor relator. Ainda do doutor Lídio, processo 11.958/2014, embargo de declaração e recurso eleitoral, execução de multa. Embargante União, Procuradoria da Fazenda Nacional, embargado Cruz Silva e CIA Limitada, Jornal Folha do Oeste. E Carlos Alberto Oliveira Silva. Com a palavra o doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União por intermédio da Procuradoria da Fazenda Nacional, buscando a modificação do acordo número 24538, que desproveu o agravo de instrumento por ela interposto, com a finalidade de reformar decisão interlocutória proferida pelo juiz da 18ª Zona Eleitoral, que indeferiu seu pedido em execução fiscal para incluir no polo passivo da demanda o empresário individual Davi Barbosa da Silva como sucessor da empresa executada por ausência de provas robustas e convincentes sobre a existência de sucessão empresarial. Segundo a União, o acórdão censurado foi omisso em relação ao artigo 131 do CPC, bem como que teria demonstrado que a empresa sucessora utiliza nome de fantasia praticamente idêntico ao da empresa sucedida. Alegou ainda que juntou cópia do exemplar do jornal editado pela empresa sucessora e que, comparando-se com a publicação que deu origem à multa, observa-se que, além de apresentar a mesma formatação, ambas as publicações indicam que foram fundadas pelo jornalista Antônio Carlos Luz. Sustentou que teria demonstrado que a sucessora exerce suas atividades no mesmo local, no mesmo ramo, valentes do mesmo nome da publicação mantida pela empresa sucedida, a Folha do Oeste. Aduziu que a sucessão empresarial restou amplamente comprovada e que as provas produzidas por ela não foram analisadas, bem como que não foram indicados os motivos que formaram o convencimento dos membros dessa corte. Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria Eleitoral, eis que já havia se pronunciado no sentido de não haver interesse suscetível de manifestação do parquê. É o relatório. Doutor Procurador. Senhor presidente, como se trata de matéria tributária, o Ministério Público não vislumbra a necessidade de atuar e por isso eu deixo de me manifestar. Então a palavra do doutor relator. Eminentes pares, os declaratórios têm finalidade liminar visto e enumerados no artigo 135 do CPC. Os embargos são tempestivos. A União aduziu que o acordo ora censurado foi omisso ao não observar os requisitos previstos no artigo 131 do CPC, que dispõe: o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá indicar na sentença os motivos de que lhe formaram o convencimento. Primeiramente, é importante consignar que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões levantadas pelas partes, sendo necessário apenas que indique fatos e provas que levaram à formação do seu convencimento. E trago aí uma decisão nesse sentido. Os artigos 132 e 133 do Código Tributário Nacional CTN trata da responsabilidade por sucessão, conforme texto abaixo transcrito, os quais eu deixo de ler, porque encontro-se disponível, e trato do voto propriamente dito. O acórdão guerreado não foi omisso em relação à demonstração dos fatos e circunstâncias que levaram à formação do convencimento do colegiado desta Corte. Ao contrário do alegado pelo embargante, os motivos foram devidamente elencados. A instalação de outra empresa com o mesmo objeto social da devedora foi analisada no trecho abaixo, ocasião em que foram trazidos à colação vários julgados explicitando a necessidade da existência de provas concretas da existência da alienação do fundo do comércio ou do estabelecimento, o que não foi atendido pela União e que apenas alegou alienação sem comprová-la. Tem aí o trecho do voto neste particular e eu prossigo. O embargante alegou que o empresário individual Davi Barbosa da Silva exerce suas atividades no mesmo local onde funcionava a empresa Cruz Silva e Companhia. Todavia, tal questão foi devidamente analisada no voto, que citou a sentença que já havia apreciado tal tema, a saber, no presente caso não há elementos para se deferir o redicionamento da execução fiscal com base na suposta existência de sucessão tributária. No caso específico, verifico que o senhor oficial de justiça em nenhum momento certificou que a firma individual Davi Barbosa da Silva ME funciona no mesmo endereço onde funciona a requerida. Noto ainda que, de acordo com o comprovante de inscrição e de situação cadastral junto à Receita Federal, as empresas têm endereços distintos, além do que
o título dos estabelecimentos, apesar de semelhantes, não são os mesmos. E prossigo. A União alegou ainda que juntou cópia de exemplar de jornal editado pela empresa sucessora e que, comparando-se com a publicação que deu origem à multa, observa-se que, além de apresentarem a mesma formatação, ambas as publicações indicam que foram fundadas pelo jornalista Antônio Carlos Luz. Contudo, tal alegação por si só não comprova a sucessão empresarial propalada pelo embargante. Concluindo, o caso é mesmo de rejeição dos embargos de declaração, haja vista que a ausência de omissão no acordo embargado, uma vez que não o atendimento dos requisitos exigidos pelo artigo 132 e 133 do CTN. Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pela União. É como voto. O voto do doutor André Posetto. Voto de acordo com o voto do relator. Desembargadora Maria Helena. Com relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutora Agamenon. Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator. O 4 da pauta da desembargadora Maria Helena é o processo 52.763/2012, recurso eleitoral, ação penal, crime eleitoral, captação ilícita de sufrágio, recorrente Marcelo Luiz da Silva Costa e recorrido do Ministério Público. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de recurso criminal interposto por Marcelo Luiz da Silva Costa contra a sentença prolatada pelo juiz da 18ª Zona Eleitoral, que condenou pela prática do crime de corrupção eleitoral tipificado no artigo 2999 do Código Eleitoral, consistente na conduta de oferecer ou prometer motocicletas a eleitores daquela circunscrição eleitoral para propósito de obter voto em favor de Otávio Augusto Regis de Oliveira, candidato ao cargo de vereador pelo município de Curvelândia, tanto quanto para que conseguisse captar votos de outros 15 a 20 eleitores. Para a execução da conduta delitiva e posterior imputação, o ora recorrente teria se unido em comunhão de desígnios ao seu cunhado Otávio Augusto Regis de Oliveira e ao cabo eleitoral de nome Marcos Felipe do Nascimento, os quais teriam aderido ao plano criminoso perpetrado idênticos atos materiais consistentes também no oferecimento das motocicletas a eleitores. Importa registrar que o promotor eleitoral denunciara, além do recorrente Marcelo Augusto da Silva Costa, também Otávio Augusto Regis de Oliveira e Marcos Felipe do Nascimento, tendo o magistrado da instância acordo desmembrado feito com relação à hora recorrente e Marcos Felipe, na forma do artigo 80 do CPP, conforme proposta para suspensão condicional do processo, prosseguindo a marcha processual somente contra Otávio Augusto, que já fora sentenciado nos respectivos autos. Todavia, a hora recorrente deixa de cumprir as condições impostas no sucício processual, tendo o magistrado da instância singela revogado aquele benefício, determinando a retomada da marcha processual do presente feito, com supedâneo nos parágrafos 3º e 4º do artigo 89 da Lei 9.099. A sentença, ora julgada, condenou o recorrente a pena inicial de 1 ano de reclusão e 5 dias multas no valor de 1/30 do salário mínimo, vigente à época e diante da ausência de atenuantes ou agravantes ou ainda de causas de diminuição ou aumento de pena. Tornou definitiva a citação da pena base, sendo a pena primitiva de liberdade constituída por uma restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade. Em razões recursais, o apelante alega em síntese a ausência de provas de sua autoria ou participação no crime de corrupção eleitoral, bem ainda da materialidade em face das patentes contradições que entende presentes nos depoimentos em que baseou a sentença. No final, pugna pela reforma da sentença atacada para declará-lo inocente com devolução das motos apreendidas que se encontram sob a custódia da Polícia Federal. O órgão ministerial que oficia na instância de piso apresenta contra-razões às folhas em que propõe seja desprovido o presente apelo com manutenção da sentença, inclusive
no que comporta a dosimetria da pena. A douta Procuradoria opina pelo desprovimento do vertente apelo. É o relatório. Mantenho o parecer pelo desprovimento do recurso. Crédito plenário. Compulsando os autos, verificam que a teor do condenatório não merece qualquer censura. Não resta dúvida acerca da materialidade e da autoria do delito praticado, haja visto encontrar-se devidamente comprovada sua prática não só pela prova oral colhida em audiência sob o crivo do contraditório, como também pelos documentos acostados aos autos, sobretudo pelas peças constitutivas do anexo inquérito policial número tal, de que se originou o presente processo número tal, autos de apreensão das motos. Também cito as páginas e pelas notas fiscais respectivas. O recorrente, Marcelo Luiz da Silva Costa, nega os fatos narrados na exordial acusatória, sustentando que a aquisição das motocicletas teria ocorrido com o mero e lícito intuito de iniciar um empreendimento comercial de locação desses veículos. Em seu interrogatório, a apelante nega que tenha trabalhado na campanha de Otávio Augusto, aduzindo que tão somente alugara para ele 2 motocicletas. Tais negativas chocam-se com o depoimento extrajudicial de Israel Pereira da Silva, do inquérito policial, bem como de suas parentes Maria Vanilcleide da Silva e Wagner Pereira da Silva, em que se mostram inquestionáveis as ligações para o cometimento da ilicitude eleitoral entre o recorrente Marcelo Costa, Otávio Augusto, então candidato a cargo de vereador, e Marcos Felipe, cunhado de Marcelo. Questionado sobre o recorrente, negou o recorrente sua participação no crime eleitoral, de que versa os presentes autos, asseverando que adquirira 11 motocicletas juntamente com um suposto sócio chamado Caio Coelho, que teria participado com cerca de 70% do dinheiro para tal aquisição. Os citados veículos destinavam-se inicialmente à prestação de serviços de mototáxi, segundo o recorrente, mas posteriormente, em face de não haver logrado êxito na empreitada pretendida, acabaram por serem locadas eventualmente a terceiro. Aduz que as motocicletas foram compradas em seu próprio nome, não havendo qualquer participação de Otávio Augusto. Entretanto, em confronto com as demais provas dos autos, não merece crédito as alegações do recorrente, pelo menos não para o contexto do crime versado nesses autos. Eis que não há maiores esclarecimentos sobre seu alegado sócio, seu endereço ou outros dados, como qualquer tipo de controle entre eles, não se mostrando minimamente razoável tamanho desencontro entre fatos e alegações, especialmente por não subsistir qualquer prova quanto assertiva da defesa. Mas o que chama a atenção e que de maneira relevante interessa para o deslinde do caso sob enfoque é o fato de que 3 motocicletas foram efetivamente apreendidas pela polícia no período eleitoral em residências de pessoas que não eram suas proprietárias ou que sequer as teriam locado, contradizendo completamente o que assevera o ora apelante. Nesse sentido, é relato da testemunha Ronaldo de Souza, e que declara ter locado a motocicleta que guardara em sua residência a pedido de seu pai, Aristides de Souza, o qual, assim fazendo, atendia a solicitação feita por Marcos Felipe, então cabo eleitoral de Otávio Augusto. Se ressaltar que Aristides e Marcos Felipe trabalhavam na mesma fazenda de nome Novo Horizonte, sendo oportuno salientar que o primeiro não soube informar em juízo quem havia pedido para que ele guardasse a motocicleta, que se alegava estar sem combustível. Mas, estranhamente, recordava-se de outros detalhes alusivos àquele fato, como a exata data em que alguém solicitara o referido favor, o pedido do dia em que se deu o fato, bem como o número de dias em que tal moto ficou guardada ou escondida na casa de seu filho Ronaldo. A suprir o estranho e repentino lapso de memória do depoente Aristides de Souza em juízo, oportuno transcrever trecho da declaração previamente feita à autoridade policial com a assinatura confirmada pela referida testemunha na instrução criminal da repartição de de Marcos Felipe na situação fática. Confira-se trecho da referida peça pré-processual nos autos e anexos.
aspas, que Marcos Felipe do Nascimento pediu ao depoente para guardar uma motocicleta em sua casa, mas por não haver espaço pediu para seu filho Ronaldo de Souza guardá-la em sua casa. Disse que o pedido de guarda da moto foi feito no dia 4 de outubro do ano de 2008. Fecha aspas. Em idêntico sentido, merece destaque a declaração firmada por Israel Pereira, que delatou que em detalhes a referida prática criminosa imputada a Otávio Augusto, conforme termo de declaração dos anexos dos autos, já que citado inquérito policial a cargo da Polícia Federal em Cáceres, verbos, aspas, veio por livre vontade até esta delegacia para denunciar as irregularidades ocorrida nas eleições de Curvelândia, que o candidato a vereador em Curvelândia, Otávio, ofereceu uma moto para que o declarante, em troca de o mesmo conseguir voto para ele e para o candidato a prefeito, Cabo Lair, que uma pessoa chamada Marcos, trabalhador da Fazenda Novo Horizonte, foi quem apresentou o declarante para Otávio, que Otávio pediu pessoalmente para que o declarante conseguisse de 15 a 20 motos em troca da moto. 15 a 20 votos. Que estão encaminhados aos motos para a Fazenda Novo Horizonte em Curvelândia, que o declarante afirma que as pessoas estavam com medo de serem descobertos, que estava perigoso, queria dar rolo para estes e Marcos. Ligou para o declarante e disse para que o mesmo deixara a moto na fazenda, que assim o fez e que os documentos da moto ficaram no escritório da fazenda e viu em cima da mesa já preenchido com os seus dados. Em juízo, referido testemunha mudou a versão dos fatos, dos relatos prestados anteriormente e passou a narrar que teria sido pressionado a formular tal denúncia perante a autoridade policial. Além disso, negou que tenha recebido qualquer moto em troca de seu voto e que não se recordava das pessoas que o coagiram a prestar a alegação supracitada. Enfim, em juízo, a testemunha Israel Silva alegara que não mais se recorda de nada do que havia ocorrido anteriormente, o que ensejou providência do magistrado quanto à sua incidência no crime de falso testemunha. É de se salientar, porém, que embora Israel tenha mudado radicalmente seu depoimento na instrução do feito em contraditório judicial, o magistrado e o representante do Ministério Público constataram em seu comportamento corporal e em sua fala o receio de relatar o fato verdadeiramente ocorrido, o que se pode facilmente perceber como verdadeiro, razão pela qual seu depoimento judicial deve ser considerado com a devida cautela e ressalva, em face do estado psicológico comportamental do depoente, a denunciar aparente temor de represálias. Não obstante, não resta dúvida em acolher o que for asseverado na fase de investigação conduzida pela autoridade policial por conta dos depoimentos em concordância quanto ao teor feito em juízo por outras testemunhas, notadamente os de seus irmãos que corroboram aquela primeira versão dos fatos apresentados por Israel. Confira-se a propósito. Eu cito aqui, peço vênia aos senhores. Eu estou citando inicialmente o depoimento em juízo de Maria Vanicleide da Silva. Os senhores podem acompanhar pelo voto disponibilizado. A seguir, disponibilizo também aos senhores o depoimento prestado na fase do inquérito policial por Wagner Pereira da Silva, as folhas 264. Vossa Excelência podem acompanhar também essa assertiva dita pela testemunha. Prossigo eu no item 18. Consta ainda dos autos o testemunho de Nilton Branício, o qual assevera em juízo que Luciano Pereira da Silva, outro cabo eleitoral de Otávio Augusto, ofereceu-lhe os valores crescentes de 80, 100 e 120 reais e que, não satisfeito frente à recusa, ofertou-lhe uma motocicleta para que ele e sua família, de cerca de 14 membros, votassem em Otávio Augusto e no seu candidato a cargo majoritário.
Em arremate acerca da ilicitude retratada neste feito, cuja materialidade encontra-se escancaradamente provada, a ligação do ora recorrente com o esquema de corrupção eleitoral é evidenciada pelo testemunho de Ozenir Teodoro de Carvalho, proprietário da concessionária onde foram adquiridas as motocicletas. A testemunha Ozenir afirma que vendeu ao recorrente Marcelo 10 motocicletas, que, consoante já relatado, supostamente seriam utilizados para o serviço de mototáxi. O recorrente as pagou à vista, o que gerou o comentário do depoente em juízo de que se trata de fato raro, extraordinário, não somente pela quantidade vendida de uma vez só, quanto pelo pagamento à vista feito de uma só vez, por uma só pessoa. Pois bem, o recorrente alega diversamente do apontado pelo vendedor Genic que comprara não 10, mas 12 motocicletas, e que o fizeram em sociedade com tal de Caio, pessoa que não se tem qualquer referência ou prova de participação na alegada compra em sociedade, até mesmo porque os documentos fiscais foram emitidos em nome do ora recorrente Marcelo Costa. Releva notar que a testemunha Ozenir assevera lembrar-se de ter ouvido comentários em outubro daquele ano sobre a distribuição de motos pelo candidato Otávio Augusto em troca de votos e que a venda à vista de 10 motocicletas de uma só vez era algo raro e extraordinário. Pois bem, não resta dúvida acerca da triangulação delituosa entre Marcelo, Otávio Augusto e Marcos Felipe, estando clara a materialidade e a autoria do ilícito, além de perfeitamente configurado o especial fim de agir, consistente na obtenção fraudulenta do voto do eleitor. É necessário consignar ainda que o delito de corrupção eleitoral é crime formal, ou seja, não depende da ocorrência do resultado. Consuma-se, portanto, com o simples oferecimento ou promessa de vantagem a alguém com a finalidade de obter o voto, não sendo necessário que o destinatário aceite a oferta ou efetivamente vote no candidato corruptor. É o que se extrai expressamente do disposto no artigo 299 do Código Eleitoral, que cito a seguir e deixo de fazer a leitura porque constante do corpo do voto. Prossigo. De todo exposto, é de se ver inviável a pretendida reforma da sentença a no tocante ao reconhecimento da prática do crime tipificado no transcrito artigo 299 do Código Eleitoral pelo apelante Marcelo Luiz da Silva Costa, no que pertine ao requerimento do réu para que as motocicletas apreendidas sejam devolvidas e indefira o pleito por força do disposto do artigo 118 do CPP, haja vista que a decisão do presente feito não transitou em julgado e os aludidos veículos interessam a este processo. Ante o exposto, com a autoria delituosa comprovada em depoimentos que se mostram um aspecto de coerência e similitude colhidos na fase extrajudicial e em juízo, sob o crivo do contraditório, constatando serem firmes e robustas provas coligidas autos, no sentido de demonstrar com segurança a materialidade e autonomia do delito narrado na inicial acusatória e em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso manejado por Marcelo Luiz da Silva Costa, mantendo intacta a sentença de piso. É como voto, senhor presidente. Pedro Francisco. Senhor presidente, eu acompanho a eminente relatora, observando que a solução dada ao caso é semelhante ao do corréu Otávio Augusto Reis de Oliveira, que também, apesar do desmembramento dos autos, também foram julgado neste tribunal. Portanto, eu acompanho a eminente relatora. Voto, doutor Agamenon Alcântara. Senhor presidente, acompanhando o voto da relatora, verifica-se que estão presentes tanto a materialidade como a autoria, né? A materialidade ela comprovada nos autos de apreensão das motos e das notas fiscais respectivas, né? Dessas motos que foram apreendidas. Os depoimentos, verifica-se que os depoimentos em juízo, de alguma forma, ou direto ou indiretamente, corroboraram alguns depoimentos que, eventualmente,
pelo menos pelo que consta até no depoimento, por pressão, tiveram algum tipo de diferenciação em juízo, mas os outros depoimentos corroboraram exatamente os fatos. Então, não tenho dúvida em acompanhar também a relatora. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho o voto da eminente relatora. Doutor André Posetti. De igual forma, acompanho o voto da relatora com os acréscimos aqui dos eminentes pares. Proclama resultado, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos tendo voto da outra relatora, em consonância com o parecer ministerial. Já estando presente o doutor advogado, que irá fazer sustentação oral na prestação de conta do candidato a deputado estadual do PV, requerente Perrita Borelli da Silva Filho, o relator, doutor André Posetti. Obrigado, senhor presidente. Passo ao relatório. Cuida-se de prestação de contas do candidato eleito a deputado estadual, Perrita Borelli da Silva Filho, nas eleições de 2014. Submetida à apreciação da área técnica deste egrégio tribunal, em parecer conclusivo, folhas 121 a 123, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, pelos seguintes motivos. Verbis. Despesas. Foram detectadas divergências nas despesas com relação à nota fiscal de número 118, justificativa e declaração, por entendermos não se enquadrar no artigo 32 da resolução, e informa ainda que permanece em propriedade quanto às despesas contratadas em data anterior à entrega da primeira e segunda prestação de contas parciais, ocorrida em 1/8 e 1/9 de 2014, não informadas à época, sendo apresentada na prestação de contas final. Análise de doações indiretas e da correspondência dos doadores originários. Quanto ao apontamento de que existem doações sem a identificação do doador originário, conforme o item 4.1 do relatório preliminar, o candidato apresentou a prestação de contas retificadora, acompanhada de justificativa, acostada às folhas 89, contendo as informações abaixo descritas. Informa ainda que os recibos eleitorais de números permanecem sem informação sobre o doador originário. Faço constar do relatório o doador e os dois recibos. Adota a Procuradoria Regional Eleitoral, em manifestação, as folhas 126 a 134, opinou pela desaprovação das contas. Entretanto, ao final, requereu a notificação do candidato para se manifestar e apresentar documentos acerca das irregularidades ali apontadas. O coordenador da CCIA, valendo-se dos poderes incertos no artigo 14 da resolução do TRE, notificou o candidato para manifestar-se nos autos na forma requerida no parecer ministerial. Tempestivamente, o candidato prestou esclarecimento às folhas 139 a 142 e juntou documentos de folha 143 a 305. Em nova manifestação, o Ministério Público Eleitoral ratificou o parecer pela desaprovação das contas, em razão de remanescer as seguintes irregularidades. A. Embora o candidato tenha feito uso de 3 imóveis durante a campanha, dos quais 2 serviram à sua campanha, por pelo menos 2 meses, só foi apresentada uma fatura de energia elétrica referente ao imóvel cedido por Carlos Augusto Zac. Fatura essa do mês de agosto de 2014. Encontra-se as folhas 160. Apesar disso, segundo o termo de cessão, as folhas 146, incumbia ao concedido a guarda e conservação do bem, onde se evidencia que era de sua responsabilidade o custeio das despesas originárias e manutenção. B. Incompatibilidade entre gastos com combustíveis e os veículos utilizados durante a campanha. E C. O candidato não esclareceu a ausência dos gastos com serviço telefônico e a ausência de gastos com seu administrador financeiro. Ao final, requer pela desaprovação das contas, e esse é o relatório, senhor presidente. Ceda a palavra ao eminente advogado pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, desembargadoras, eminente relator, senhor procurador eleitoral, senhoras e senhores, nós aproveitamos deste momento para esclarecer alguns pontos que, ao final, nós trouxemos já numa última manifestação, que está exatamente na questão desses gastos com as contas de energia, contas de água e também a conta de telefone. Muito embora o contrato de locação do imóvel dissesse da responsabilidade, como é de praxe, todos os contratos trazem isso, essas contas não foram pagas pelo candidato. Não foram pagas porque houve uma espontaneidade de um eleitor que achou por bem, então, saldar essa conta. Tanto é verdade que uma delas nós apresentamos como foi conta paga pelo candidato. Portanto, no primeiro relatório, no preliminar, foram esclarecidas todas as dúvidas, juntados todos os documentos que estavam em poderes do prestador de contas. No relatório conclusivo, o tribunal pela aprovação das contas com ressalvas, mas houve uma manifestação posterior do Ministério Público, mantendo, então, a reprovação das contas, e os dois pontos principais que ficaram foram exatamente essa questão da energia elétrica, da conta de água, que é um valor pífio também, um valor pequeno, mas que não foi esclarecido. Bom, no artigo 32 da resolução, nós entendemos que os gastos que o eleitor faz de livre e espontânea vontade, sem ressarcimento, esses gastos não são sujeitos à contabilização pelo candidato. Portanto, ele não tem que apresentar como foi pago esse valor, esse montante. E isso foi o que aconteceu neste caso específico, porque houve o pagamento por alguém que se manifestou, foi lá e fez esse pagamento. Agora, se fosse um gasto feito, por exemplo, na aquisição de um produto, este colaborador teria uma nota fiscal, como diz aqui o artigo, que esse valor seria facilmente identificado numa nota fiscal com o CPF daquele que fez esse gasto. Porém, no caso da conta de energia, no caso da conta de telefone e também a conta de água, isso não acontece, porque qualquer pessoa pode ir lá pagar e ele vai ter apenas na conta um extratozinho, principalmente se for pago, por exemplo, numa casa lotérica. O candidato não teria que juntar isso, ele não está sujeito a essa manifestação na sua prestação de contas, e foi realmente o que aconteceu. E um outro ponto também que ficou, que o Ministério Público trouxe à baila aqui, foi com relação ao administrador financeiro, como sendo o mais importante de uma campanha, e que também não apresentou, segundo o parecer do Ministério Público, ele não apresentou também a sua movimentação financeira de despesas orçamentárias. Na verdade, essas candidaturas, que a gente sabe muito bem que trabalham num arroxo financeiro muito grande, tem uma dificuldade muito grande de montar essa estrutura. Então, normalmente, esse administrador, e é feito isso em todas as campanhas, ele já fica dentro de uma própria estrutura. Então, se você tem um escritório, ali você concentra todos. Então, você não tem um orçamento específico, embora pudesse acontecer isso, não é o caso. Portanto, essa despesa que foi apresentada já está contemplando todas estas despesas que o candidato teve dentro da sua prestação de contas. Por isso, nosso entendimento é que, no caso das despesas pagas com as contas dos dois imóveis, estamos sendo contemplados aqui pelo artigo 32 da resolução, até porque o volume fica bem aquém daquilo que o artigo 32 diz, que é de R$ 1.064,10. Portanto, está plenamente dentro desse valor. É o nosso entendimento, senhor presidente, senhor relator, senhor procurador. Por isso, nós, então, requeremos, nos termos da nossa manifestação, a aprovação das contas do candidato. Muito obrigado. Bom dia. Passo a palavra ao eminente procurador.
Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Juvenal, excelentíssimos senhores desembargadores, advogados, servidores aqui presentes, bom dia a todos. Já pedindo vênias ao nobre defensor, eu reitero a manifestação do Ministério Público e gostaria de, então, esclarecer o que justifica o nosso posicionamento. Nós apontamos aqui algumas irregularidades que não haviam sido identificadas pela área técnica do tribunal. Uma delas, como já foi mencionada, é a incompatibilidade entre a quantidade de imóveis que foram declarados na campanha e a quantidade de faturas. Embora realmente seja um valor pequeno, nós entendemos que se trata de uma irregularidade. E eu gostaria aqui de destacar que, no nosso entendimento, diversamente do que foi afirmado pelo nobre advogado, nós entendemos que, caso as faturas, ainda que elas tenham sido pagas por eleitores, a situação então se enquadraria na hipótese do parágrafo único do mesmo artigo 32 da Resolução 23.406 do TSE, que diz que bens e serviços entregues ou prestados ao candidato não representam os gastos de que trata o caput e caracterizam doação. Então, haveria, sim, necessidade, no nosso entendimento, de que essas despesas tivessem sido discriminadas na prestação de contas. Além disso, nós também identificamos aqui a ausência de despesas com o administrador financeiro, como já foi dito. Entendemos também que essas despesas deveriam constar ou a título de doação ou então na categoria de despesas com pessoal, o que não foi comprovado. Também apontamos aqui outra irregularidade que nos parece mais grave, que foi a incompatibilidade entre o quantitativo de combustível adquirido e o quantitativo de veículos utilizados. Apenas a título exemplificativo, em Cuiabá foram utilizados 3 veículos e nós tivemos aí mais de 5.000 litros de gasolina, mais de 1.500 litros de diesel, mais de 4.000 litros de etanol, ao passo que em Rondonópolis, onde se declarou a utilização de 6 veículos, nós identificamos apenas gastos com cerca de 120 litros de etanol e 1.500 litros de gasolina, uma quantidade bem menor do que aquele combustível utilizado em Cuiabá, onde se teve menos veículos. Além disso, também identificamos cerca de 800 litros de combustível, incluindo etanol, diesel e gasolina, em municípios onde não houve declaração de veículos cedidos, doados ou então adquiridos para a campanha, tais como Cáceres, Primavera do Leste, Pontes de Lacerda, Itiquira, Campo Verde. Então, são essas as irregularidades que nós identificamos. E, além delas, também há as irregularidades que foram apontadas pelo órgão técnico do tribunal. Eu destacaria que a mais grave, que foi a identificação de recursos sem origem identificada, no montante de R$ 95.000, e gostaria de destacar aqui que esses recursos, uma vez reconhecido que se trata então de recursos sem origem identificada, eles devem ser restituídos nos termos do artigo 29 da Resolução 23.406, que prevê então a obrigação de restituição desses valores no prazo de até 5 dias após o trânsito em julgado. Então, por esses motivos, pedindo vênia ao nobre defensor, que expôs aqui brilhantemente seu posicionamento, o Ministério Público mantém a sua posição e pugna pela desaprovação das contas. Retorno a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Como relatado na presente prestação de contas, foram lançadas manifestações da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, pela aprovação com ressalvas, e já do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas do candidato eleito ao cargo de deputado estadual Peri Taborelli nas eleições de 2014. A manifestação da CCIA aponta irregularidade de só menos importância para o conjunto da análise contábil, de modo que não compromete a sua confiabilidade, sendo o caso de acolher a ponderação da área técnica e aprovar com ressalvas essas contas. Quanto às irregularidades apontadas pelo Ministério Público, eu passo a apreciá-las. A ausência da comprovação do pagamento de despesas de energia elétrica e água de 3 imóveis utilizados na campanha. Dentre esses imóveis, um cedido por Carlos Augusto Ferreira Zac, termo de cessão de uso gratuito, está às folhas 146, que não faz referência a tais despesas, embora ainda assim foi efetuado o pagamento de uma fatura de energia elétrica no mês de agosto de 2014, encartado às folhas 160. Os 2 outros contratos de locação
Um é de Iracema Maria de Arruda e outro de Josefa Artioli Garcia Buozzi, contendo ambos cláusula que obriga o locatário a arcar com as despesas de energia elétrica e água. Compulsando os autos, constata-se no demonstrativo de receitas e despesas, nos campos relativos à água e energia elétrica, apenas o lançamento da despesa com energia elétrica, o valor de R$ 178,15. Desse modo, é forçoso reconhecer a irregularidade apontada pelo parecer ministerial quanto às ausências de despesas de água e energia elétrica referente aos contratos de locação, posto que o cedido a título gratuito é omisso. Entretanto, tomando-se por referência a única fatura quitada e se multiplicarmos pelo período de 2 meses para cada imóvel locado, teremos aí um montante de R$ 712,60, o que resulta em um valor irrisório se comparado ao volume arrecadado pelo candidato durante a sua campanha, que foi o valor de R$ 617.754,98. Assim, embora reconheça a irregularidade, a mesma não possui a potencialidade de macular toda a contabilidade a ponto de levá-la à reprovação. Quanto à incompatibilidade entre os gastos com combustíveis e veículos utilizados durante a campanha, antes de adentrar propriamente nesse quesito, é importante consignar que o consumo de combustíveis em campanhas eleitorais já foi objeto de discussões nessa egrégia corte. Todavia, não é fácil determinar se houve ou não o consumo exagerado ou desproporcional, por uma razão simples. O estado de Mato Grosso é um estado de dimensão continental. Nosso sistema de voto não é distrital ou misto, logo os candidatos percorrem grandes distâncias e nem sempre em condições ideais de trafegabilidade, ainda que em cidades com maior desenvolvimento. Ainda mais quando se trata de distritos, vilarejos, enfim, o nome dos candidatos tem que ir aonde os eleitores estão e o acesso a esses locais são os mais diversos. Por outro lado, o sistema de controle dessa justiça especializada não desce a pormenores que possibilitem aferir o consumo médio de combustível de cada veículo, ou mesmo a quilometragem efetivamente percorrida por eles no curso de uma campanha eleitoral. No caso dos presentes autos, o Ministério Público não questiona a regularidade das aquisições, que realmente atendeu aos ditames legais, mas sim o consumo, que julga ser desproporcional entre o quantitativo de veículos e o quantitativo de combustível e as respectivas localidades. Ocorre que, se observarmos o quadro apresentado pelo parquê, existe uma lógica na aplicação dos combustíveis em relação ao quadro de veículos disponibilizados na campanha, onde o candidato, ao que parece, fez a opção por atuar de forma mais concentrada nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Jaciara, Primavera e Barra do Garças. O que, convenhamos, é uma dinâmica de campanha eleitoral. Por certo, envolveu outras cidades da região. Em outras palavras, não se pode exigir a disponibilização de veículos em todos os municípios, sendo razoável aceitar o normal deslocamento entre eles, além de outros que ainda de forma esporádica. Por essa razão, em sede de prestação de contas, eu não vejo como atestar cabalmente se foi ou não desproporcional, pois tudo gira em termos de suposição, não restando elementos que possam oferecer um mínimo de segurança necessária para que se possa afirmar de forma categórica como irregular a despesa com consumo de combustível na campanha. Trago ainda em meu voto um aresto desta corte em processo de prestação de contas que gerou o acordo número 20.395. C. O candidato não esclareceu a ausência de gasto com serviço telefônico e a ausência de gasto com seu administrador financeiro. Pois bem, de fato não existe nos autos qualquer comprovação de despesa com prestação de serviço telefônico, tampouco foi indicado os números que estivessem à disposição da campanha, quer no comitê
ou à disposição do candidato, que nos permite apenas supor que tais serviços foram utilizados. Todavia, em petição protocolizada sob número 53897/2014, em 3/12, o candidato avoca o artigo 32 da resolução TSE para justificar essa despesa com telefone e afirma que foram pagas por simpatizantes do candidato, que não fizeram exigência de comprovação desse pagamento, nem tampouco em ser reembolsado o valor pago, sendo que, nesses casos, ao efetuar esse tipo de pagamento, o contribuinte não recebe um documento fiscal em seu nome, como determina a resolução. Transcrevo aqui a resolução, o artigo 32 da resolução. No caso hora em mesa, entendo que a forma como se pretende justificar o pagamento da despesa com telefone não se amoda ao dispositivo da resolução, pois, além da impossibilidade da emissão do documento fiscal em nome do eleitor, não se tem como aferir se realmente estão abaixo do limite, que é o de R$ 1.064,10. No que diz respeito à ausência de gastos com o administrador financeiro, Wilson Butaca Taborelli e Silva, embora não conste realmente do demonstrativo de receitas e despesas, porém nos autos consta um termo de cessão de uso gratuito do veículo, as folhas 207, em que o administrador coloca o veículo da sua propriedade à disposição da campanha, conforme o recibo eleitoral de número, acostado às folhas 206, constando também dos lançamentos nas contas e receitas estimáveis em dinheiro, as folhas 132 versos. Assim, ainda que não tenha sido emitido termo relativo à doação de serviço como administrador financeiro da campanha, a sua disponibilidade pode ser atestada através da cláusula 7ª do termo acima mencionado, que estabelece o seguinte, aspas, cláusula 7ª, o concedente será o condutor do veículo durante o período da cedência, fecho aspas. Com essas considerações, pedindo vênia aí à Procuradoria, em dissonância com o parecer ministerial, eu tenho que remanescem as irregularidades na prestação de contas consubstanciado na inobservância do que dispõe o artigo 26, no seu parágrafo 3º da resolução do TSE, conforme apontado no relatório da área técnica no que diz respeito à comprovação das despesas com o fornecimento de energia elétrica, água e telefone do comitê do candidato, na forma levantada pelo parecer ministerial. Entretanto, esta sem a potencialidade de comprometer a confiabilidade da contabilidade do todo, razão pela qual eu estou votando pela aprovação com ressalvas das contas de campanha do senhor Peri Taborelli da Silva Filho, relativas ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. Como voto, senhor presidente. Acolho o voto da eminente primeira advogada, desembargadora Maria Helena. Eu acompanho o eminente relator. Doutor Pedro Francisco. Senhor presidente e eminente relator, de todos os apontamentos do Ministério Público, o que mais me chamou a atenção foi que se refere ao gasto de combustível, não exatamente em razão da eventual ou desproporção entre os municípios de Cuiabá e Rondonópolis, mas especificamente em relação àqueles municípios nos quais não há registro de veículos cadastrados, utilizados, mas registra-se, por outro lado, despesa com combustível que, somado aqui, ultrapassa 800 litros. Eu gostaria de saber do eminente relator qual é a explicação que o candidato traz em sua prestação de contas em relação a esse aspecto de gastos nos municípios, com combustível nos municípios de Cáceres, Primavera do Leste, Ponte Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Tiquira e Campo Verde. Doutor Pedro Francisco, o que foi alegado pelo candidato é que realmente não havia esses veículos cadastrados no município, mas eles saíam de Cuiabá, e óbvio que para você ir à Primavera do Leste, por exemplo, ele passava por Campo Verde, fazia campanha em Campo Verde, abastecia lá, né, prosseguia a viagem. Isso aconteceu no município de Cáceres, igualmente.
para ir para Pontes Lacerda, passava por Cáceres, fazia campanha em Cáceres, o carro saiu de Cuiabá. Abastecia-se em Cáceres, ia, voltava. Enfim, não tinham carros cadastrados lá, e na dinâmica, e para você ir para Barra do Garça, passa realmente Campo Verde, Primavera, para ir para Pontes Lacerda, passa Cáceres. Essa foi, e aí, pelos litros de gasolina... Essas notas fazem referência aos veículos que foram abastecidos? Não. Eu vou acompanhar o eminente relator, mas acrescentaria, dentre as irregularidades que levariam à aprovação das contas com ressalva, esse aspecto também, que me pareceu que mereceria um maior esclarecimento, né? E realmente, na prestação de contas, nem sempre é possível identificar com muita profundidade a análise de eventual prática de algum ilícito mais grave que pudesse resultar até em outras consequências para a própria para o próprio candidato, com base lá no artigo 30 da lei das eleições. E me parece que quando as contas são aprovadas com ressalva, abre-se a possibilidade de uma análise mais profunda em um procedimento com um contraditório, com uma dilação probatória mais ampla, e inclusive porque na prestação de contas todos nós estamos premidos pelo tempo, né? Então, realmente é bastante difícil uma análise com uma extensão, com uma profundidade intensa que possa identificar uma eventual arrecadação ilícita de recursos que pudesse trazer outras consequências. Quero dizer que quando se aprovam umas contas com ressalva, não significa que se está estabelecendo aqui uma coisa julgada que impeça uma análise mais atenta em algum outro tipo de procedimento, como no caso de uma representação. Então, fazendo esses esclarecimentos, eu acrescentaria as irregularidades apontadas no final do voto do eminente relator, também esse aspecto identificado pelo Ministério Público Federal, mas ao final eu o acompanho, portanto, com a aprovação das contas com ressalva. Doutor Agamenon. Senhor presidente, as observações trazidas pelo eminente segundo vogal, doutor Pedro Francisco, eram exatamente as que eu faria e eu faço nesse momento. É muito comum, e a gente percebeu isso em prestação de contas anteriores que foram julgadas por esse tribunal, numa eventual procedimento ou processo que possa ser aberto com o objetivo de apurar abuso de poder econômico ou algo nesse sentido, se abordar a matéria já julgada, a matéria julgada na prestação de contas. E a observação feita do Dr. Pedro Francisco é exatamente essa, que nós temos um tempo exíguo, a matéria que é trazida em prestação de contas, o contraditório, ele é diminuto, você não tem como buscar maiores provas sobre os fatos, a pertinência dos pontos trazidos pelo Ministério Público, se for o caso, se entender conveniente, a matéria a ser abordada em outro procedimento. No caso específico desse processo, o órgão específico da Controladoria Interna manifestou-se pela aprovação com ressalvas, e o voto do eminente relator, ele, inclusive com os esclarecimentos trazidos pela parte, me parece suficiente exatamente para acompanhar nesse sentido. Eu só vou, no meu voto, acrescer o ponto que foi trazido pelo Dr. Pedro Francisco em relação às localidades, que de fato aqui não constam. Evidentemente que pode, num procedimento qualquer, se for o caso, de ser esclarecidas melhores, porque aqui a gente tem os municípios de Cáceres, Primavera, Pontes Lacerda, Vila Bela, Itiquira, que é próximo de Rondonópolis, Campo Verde, que é caminho de Primavera, são questões que podem, se for o caso, melhor
aprofundadas, mas me parece que é importante, nesse momento, no procedimento de prestação de contas, acrescer também como motivo para constar como ressalva esse aspecto trazido pelo Ministério Público. No mais, eu acompanho na íntegra o voto do relator. Dr. Lídio Modesto. Eu acompanho o relator. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas do candidato Perrita Borelli da Silva Filho, nos termos do voto do outro relator, em dissonância com o parecer. Da relatoria do Dr. Pedro Francisco, ao bloco 1, em que será relatado e julgado o 5 da pauta, o 6 e o 7. 5 é o processo 14.561/2011, prestação de conta do partido político, requerente Altamirando Muniz Filho, presidente do regional do PCdoB. O 6, 10.919/2011, com prestação de conta do partido político, Partido da Mobilização Nacional, requerente Celi Santim Borges. E o 7º, também prestação de conta do partido político, requerente Coordenadoria de Controle Interno. Tratando-se de matéria correlata, o julgamento será em bloco. Com a palavra o doutor relator. Senhor presidente, eu adoto como paradigma, portanto, esse primeiro voto anunciado por Vossa Excelência, primeiro processo, melhor dizendo, que é 14561/2011-611-000, classe PC. Trata-se de prestação de contas anual do Partido Comunista do Brasil relativa ao exercício financeiro de 2010, apresentada em 4 de maio de 2011 pelo contador da agremiação. A unidade técnica indicou várias irregularidades nos demonstrativos de doações recebidas, de receita e despesa e das transferências financeiras intrapartidárias recebidas. Instado a se manifestar sobre o relatório preliminar e regularizar a capacidade postulatória, nos termos do despacho deste relator, embora tenha sido na pessoa do seu presidente, o partido manteve-se inerte, conforme certidão que está nos autos, provocando emissão de novo parecer pela desaprovação da prestação de contas. Em parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo julgamento das contas como não prestadas em razão da ausência de representação processual com a consequente suspensão de repasse das contas do fundo partidário. É o relatório que aplico aos outros casos que estão sendo julgados em bloco. Mantém os pareceres? Mantidos os pareceres. O partido apresentou contas anuais no exercício 2010, portanto, em 4 de maio de 2011, em plena vigência da Lei dos Partidos Políticos, com as alterações trazidas pela Lei 12.034 de 2009, que alterou o artigo 37, parágrafo 6º, atribuindo à prestação de contas dos órgãos partidários caráter jurisdicional. Contudo, o fez por meio do seu contador, senhor Clauir Azevedo Pereira, e não promoveu constituição de advogado, mesmo após devidamente intimado na pessoa de seu presidente regional, amoldando-se à condição de contas não prestadas. Por isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo não prestadas as contas do Partido Comunista do Brasil relativas ao exercício 2010, com a consequente suspensão de repasse de cotas do fundo partidário até que cesse a inadimplência e sujeição dos responsáveis às sanções legais previstas na Lei dos Partidos Políticos e na resolução TSE que trata do assunto. É como voto, aplicando o entendimento aos demais casos que estão em bloco. Todos de acordo, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas dos partidos comunistas do Brasil, que é o PCdoB Mato Grosso, do Partido da Mobilização Nacional, PMN, também Mato Grosso, e do Partido Humanista da Solidariedade, de acordo com o parecer. Também aqui em bloco serão julgados todos os administrativos,
eminentes pares, é que trata de tanto designação do juiz como autorização para gozo de folga dos juízes no período em foram todos eles deferido ad referendo pela presidência, apenas um do Otávio Vinícius, que ele pede para usufruir no dia 9, dia 12, 10, 11, 15 e 19 do 12. Eu já trouxe logo em definitivo, já deferindo também o seu pedido para gozo de férias compensatória, nesse caso, inclusive, já deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Os demais é para homologação, né? Foi ad referendo, e esse aqui para a homologação. Se todos estiverem de acordo, eu proclamo o resultado que a maioria já gozaram, tudo, não teve prejuízo para a Justiça Eleitoral, não há manifestação da outra Procuradoria, então proclamo o resultado. Homologado as folgas compensatórias dos magistrados e também deferida a favor do Otávio Vinícius para o gozo no período por ele requerido à unanimidade. Leitura do acordo. Então, a leitura do acordo da prestação de contas. Publicação de acordo em sessão nos termos do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 9.504, Acórdão 24.641, da relatoria do Dr. André Luiz de Andrade Posetti, referente ao processo 108.266. Nada mais havendo, fica aberta a palavra aos eminentes pares e do outro procurador e também aos servidores para alguma manifestação de interesse do poder. Não havendo manifestação, eu cumprimento novamente os eminentes pares, do procurador e os nossos servidores, advogado, e desejar uma feliz final de semana a todos e o feriado de segunda-feira, terça-feira, sessão normal. Então, declaro encerrado a sessão.